E a entrada de turistas no Brasil voltou ao patamar pré-pandemia de Covid-19. Só em outubro, 410 mil estrangeiros chegaram ao nosso país. Vamos conversar com a Débora Oliveira nessa manhã. Bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Jário. Vou te falar que pelo pessoal da produção já dá para poder entender também que é o live. Então, acabei de comentar sobre isso ali, só para poder você não ficar, olha, já o pessoal inteiro ali no Switch, né? O pessoal do live, gente, dá uma sensação de que é o live agora. Exatamente, né? É a mesma equipe que faz o live ao longo da semana que está trabalhando conosco todos nesse aqui plantão, de plantão, né? Débora, isso é um momento positivo, portanto, para o setor, imagino eu, porque a gente tem até um pouco de dor no coração de lembrar aquele período, né, de pandemia, diante de tantas tragédias, mortes e, claro, da quebra da sequência da normalidade das nossas vidas por conta dos impedimentos causados pela Covid-19. Como é que o setor mostra essa recuperação, tem recebido esses números também? Se você para poder pensar, do ano passado para cá, se a gente fizer a comparação anual, né, de janeiro até outubro, subimos mais de 70%. Inclusive, eu vou trazer aqui alguns dados só para vocês entenderem dentro de casa do quanto que a gente já está conseguindo recuperar esse setor de turismo aqui no Brasil, já voltando, né, ao pré-pandemia, que era tantas coisas que a gente tem falado, olha, já estamos voltando ao período pré-pandemia, turismo é uma delas. Só no mês de outubro, o Brasil recebeu 410 mil turistas. Só que se a gente para poder pensar, no mês de janeiro a outubro, que era o que eu estava falando aqui para vocês, desse ano, recebemos 4,7 milhões de turistas, o que comparado de janeiro a outubro de 2022 dá 74% a mais do que o que a gente recebeu de visita de turistas, né, no ano passado. E aí, no final das contas, a expectativa do setor, do próprio ministro de turismo, é de que a gente chegue até o final do ano com um número de 6 milhões de visitantes aqui no Brasil. E quem são os nossos principais visitantes? Nossos vizinhos, hermanos, argentinos, eles estão aí liderando esse ranking dos que mais visitam aqui o Brasil. E em segundo lugar, a gente tem os americanos, os turistas americanos também procurando bastante aqui o Brasil. O próprio ministro, inclusive, já falou que esse cenário aí, a gente está passando por um momento em que o cenário econômico do Brasil, as pautas, tudo o que tem sido, todo o andamento do Brasil nesse momento, segundo o ministro, é o que tem tornado a imagem do Brasil lá fora mais interessante e tem voltado a atrair cada vez mais turistas. Essa é a justificativa que dá ali o próprio ministro, mas a gente sabe que também, para além disso, tivemos uma recuperação mesmo de todo o setor, não só aqui como fora do Brasil, a gente também tem visto uma demanda muito grande por passagens aéreas, inclusive para fora do Brasil e outros países. Então, a gente já está recuperando bem e no final a gente deve voltar a ter recordes até o final desse ano. Era o que a gente estava, né, vendo acontecer antes do período da pandemia, que graças a Deus ficou para trás, Jário. Que bom, né? Porque viajar é tudo de bom, a gente precisa, uma né? Maravilha, gente. A melhor terapia que você pode fazer, sabe? Quando você fala assim, ai, nossa, tô com um problema muito grande. Vai pro aeroporto com a mala para ver se esse problema não passa. É a melhor terapia. Com exceção da fila, passa. É. O Ministério de Portos e Aeroportos deu mais 15 dias para as empresas aéreas apresentarem um plano de redução dos preços das passagens. A proposta deveria ter sido apresentada ontem. De acordo com o ministro Silvio Costa Filho, as empresas estão trabalhando internamente para encontrar medidas para baratear os valores das passagens. Costa Filho também disse torcer para que as companhias façam esse gesto para que a população, que, segundo ele, vem sendo penalizada com preços que, em alguns casos, chegam a ser abusivos. Isso é um outro impedimento também, né, para que as pessoas possam voltar a viajar, né, Débora? O que o governo quer com esse plano de redução de passagens? E a pergunta que eu te faço já na questão econômica, se de fato isso é possível, porque a gente sabe que também a operação num todo é cara. Pois é, vamos lá. Primeiro, o que disparou esse gatilho, né? Por que o governo começou a pedir esse plano de redução? Porque a gente viu no último dado de inflação, o último IPCA, foi puxado literalmente pelo setor de transporte por causa da alta nas passagens aéreas. 27% de alta, quase praticamente, foi o que a gente teve, ou seja, bastante coisa. E por que essas passagens estão bem mais caras? Porque, por exemplo, 30%, 40% mais ou menos do custo dessas passagens aéreas se refere ao preço dos combustíveis, do querosene de aviação, que esteve mais caro. Houve uma redução, o próprio ministro também lembrou sobre isso, e a gente não viu o impacto disso na passagem. Segundo as companhias aéreas, algumas que eu até conversei, não foi uma baixa suficiente para compensar, principalmente por causa da demanda de um petróleo mais caro, inclusive, e também por causa de uma questão do câmbio.
parte das despesas das companhias são todas dolarizadas, ou seja, você tem uma despesa toda paga em dólar, um custo de querosene de aviação muito maior e tem mais um ponto, viu, Jário? Houve uma queda na entrega de novas aeronaves. O que acontece? As produtoras, né, as fábricas, as indústrias, a gente tem a Embraer aqui no Brasil, temos a Boeing fora do Brasil, todas elas passaram por dificuldades nesse período pandemia por causa da falta de insumos, de material mesmo, para poder conseguir montar as aeronaves. Então, a gente agora, nesse período, está tendo uma média de 30% menos entregas de novas aeronaves. Então, a gente tem um aumento de demanda, o turismo recuperando, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, e, por outro lado, o custo de querosene de aviação, de dólar, tudo isso impactando bastante. Por isso, as companhias aéreas dizem que essas passagens estão mais caras. Mas é claro que isso tem pesado muito e tem tornado inviável, inclusive para uma classe mais baixa, de conseguir viajar. E aí, por isso, então, o governo pede. Houve esse adiamento a pedido das próprias companhias aéreas, que precisam chegar num plano estratégico para conseguir reduzir esse valor dessas passagens aéreas. Mas o próprio ministro já lembra, olha, são empresas privadas, elas não têm como simplesmente, a gente não tem como fazer uma pressão ao ponto de obrigá-las, então tem que ser um comum acordo para que se chegue a esse plano, que é tão urgente, inclusive, porque no final das contas, 20 e tantos por cento mais caro. Agora, ontem mesmo, eu estava procurando passagem para o Nordeste, não tem menos de R$ 1.500 é o que você encontra para poder fazer um voo de 3 horas. Para fora do Brasil, normalmente, às vezes tem esse preço. Então, tem muita coisa que precisa ser repensado. Isso se você procurar com uma boa antecedência ainda, né? Uma boa né? antecedência, exatamente. Porque se você for comprar em cima da hora, esse preço dispara. Aí vai para R$ 4.000 brincando no preço de uma passagem aérea. É bastante coisa. Precisa entender exatamente até que ponto essa redução da queda, né, do querosene de aviação tem que ser, qual é essa queda, né? Por que ainda a gente não consegue sentir no bolso do consumidor, no preço da passagem, mesmo tendo essa redução? Ou seja, entendemos até os custos das companhias, como eles mesmos justificaram, mas até que ponto realmente não dá para poder ter uma redução para que isso fique mais viável? Então, são vários fatores que precisam ser estudados. As companhias dizem, eu conversei até com o pessoal da Azul, companhias aéreas, eles disseram, inclusive, que vão fazer de tudo possível, que eles estão dispostos a acharem um comum acordo, inclusive, para poder melhorar essa situação e automaticamente melhorar também demanda, porque isso com certeza resultaria em mais viagens.